que a gente tem que fazer para evitar isso, né? Primeira coisa aqui, ó, utilizar indicadores de desempenho. Senão você não vai conseguir medir a sua evolução. Então você chega lá na quinta semana, se você não tiver um parâmetro, como é que você vai se comparar lá com a primeira? Aí você não estabeleceu nenhum parâmetro, então quando você for se comparar com a primeira semana, você não vai ter uma comparação. Você não vai ter nem como comparar, na verdade, e você vai acabar presumindo que você está parado no mesmo lugar que não está evoluindo. Isso é inevitável. Exemplos. Exemplos. Você está. Exemplo da área de atividade física. Você começa a fazer uma atividade ali na primeira semana, consegue carregar lá no, digamos, fazer um agachamento, consegue agachar com 20 quilos. Aí, digamos que você coloca qualquer peso lá e não fica verificando. É claro que isso não vai acontecer, né? Só um exemplo. Você não verifica quanto peso você coloca. Na quinta semana, se na primeira você botou 20, na quinta você vai ter que colocar aí 25, 30. Você vai ter que aumentar o peso. Então, quando você consegue verificar esse aumento de peso, aquilo ali lhe motiva a continuar o seu projeto. Um outro exemplo muito bom, pessoa que está estudando para concurso. Então, você faz ali o seu primeiro simulado. Faz um primeiro simulado ali. Segunda semana. Vai tirar uma nota, tá, mais ou menos. Depois de um mês, você faz mais um. Depois de um mês, faz mais um. Então, nesse terceiro simulado, você tem que estar melhor que aquele primeiro. Se você, no primeiro, você faz 40 pontos, chega no terceiro, você faz 20, tem uma coisa de errado. Você não vai... você dificilmente vai ter força o suficiente para conseguir se manter, né, motivado naquele momento. Então você vai precisar de uma disciplina muito alta. A motivação, pessoal, é assim, ó. Você começa o projeto, né, com motivação lá em cima, ó. Com o tempo ela vai oscilando. Aí você faz a sua primeira medição. Eita, vi que estou evoluindo. Aí a motivação, ó. Aí depois de um mês, você faz outra medição do seu projeto lá. Pode ser peso corporal, estou querendo emagrecer. Estou querendo ler mais, pode ser quantidade de livros. Se eu estou querendo começar a correr, pode ser a distância que eu corro. Então, vai depender do seu projeto. Aí, no terceiro mês lá, eu faço outro simulado, nesse caso do concurso público, consigo uma nota maior ainda, a minha motivação, ó. Então, é para isso daqui que servem esses indicadores de desempenho. Outro ponto, se você perder o objetivo de longo prazo da sua vista, acabou. Acabou o foco, acabou a disciplina. Porque se você está estudando para um concurso e chega um momento que você nem sabe mais por que você está estudando, então se você estabeleceu que você está querendo iniciar uma vida mais saudável, depois de 3 semanas aí você perdeu esse objetivo de vista, você vai abandonar aquilo dali. Então, uma dica é manter sempre na vista seu objetivo. Então você pode apagar isso aqui. Você pode colocar, por exemplo, na própria tela do celular, no fundo da tela do celular, você coloca lá seu objetivo. Meu objetivo é esse. Pronto. Toda vez que você desbloquear ali o celular, você vai olhar qual é o seu objetivo. Então, não tem como esquecer. Então, se você trabalha com computador, coloque lá no fundo da tela do seu computador, para não perder o seu objetivo de vista. É isso que vai fazer mover o tempo todo. Mover o tempo todo. Certo? E o terceiro é esse aqui. Ó. As primeiras tarefas devem ser os 20% de Pareto. É exatamente isso daqui. Ó. O que isso quer dizer? A mais importante que essa primeira, ela vai me gerar... Cadê aqui? Pronto. A primeira tarefa, ela tem que ser a mais importante, porque lá na nossa aula de priorização, a gente explica que 20% das ações são responsáveis por 80% dos resultados. Então, essa
Essa aqui, ó, se a gente dividir um projeto aqui em 5 etapas, cada etapa dessa vai ter 20%. Então, esses 20% aqui, ó, são os 20% mais importantes daquele projeto. Se eu deixar por último, qual é o problema que eu vou ter? É exatamente o que a gente acabou de falar. Olha só, se eu botar ele em primeiro, quando eu terminar esses 20% aqui, ó, que são os mais importantes do meu projeto, eu já vou ter um resultado gigantesco. Gigantesco. Agora, se eu deixar ele por último, o que vai acontecer? Eu vou desenvolver os outros 80% e o principal, que era esses 20%, só vou desenvolver no final. Então, a probabilidade de eu não obter resultados logo no início é alta. E se eu não obtiver esse tipo de resultado, eu não vou conseguir me manter no longo prazo. Então, essa daqui é a importância da gente colocar essas etapas mais importantes logo no início, para que a gente comece a ter resultados. Quanto mais rápido começar a ter resultados, maior a probabilidade de você conseguir se manter disciplinado no longo prazo. Pronto. É isso.